E aí, como é que é o processo de tomar decisões rápidas em um ambiente onde qualquer erro pode ganhar grande repercussão quase imediata? E especialmente diante de um público tão atento e engajado como esse. Cara, acho que eu posso dar um exemplo recente aqui, que foi o anúncio do Fernando Diniz, que a gente acha que foi um baita acerto nosso. Quando começou o dia, o Dorival caiu, né, depois do jogo contra o Internacional, ainda à noite. A gente acordou a segunda-feira com a expectativa, né, de ter um treinador, pelo que o diretor de futebol, Marcelo Paz, falou na coletiva ali, de que ia buscar um treinador já para estrear na Libertadores, que acontecia na quinta-feira. Então a gente imaginou que entre segunda e terça não ia passar. Internamente a gente soube que o nome do Diniz estava forte e a gente foi dar uma olhada no que estava acontecendo no digital e assim, a torcida estava com uma rejeição enorme. Não queria o Fernando Diniz. Cara, a gente se reuniu, comunicação e marketing, e a gente entendeu uma linha de comunicação para um conteúdo digital que a gente tinha quase certeza que ia criar uma identificação dele com o Corinthians, apesar dele ter tido uma passagem curta como jogador, apesar de ter ganhado um título paulista, né, em 97. Mas acho que ele disputou 50 jogos pelo clube, então não tem uma história gigantesca. E como treinador, ele nunca tinha passado pelo clube, embora ele mora na Zona Leste, né? Desde que ele tinha 9 meses, quando ele não morou em outros lugares treinando ou jogando... Tatuapé, né? Ele mora no Tatuapé, exato. Então, esse foi um ponto, né? Dele morar no Tatuapé. Mas, cara, a gente decidiu... Assim, a gente tinha vários pontos a tratar. A questão do jogo em si, a gente descartou. Do jogo dele ser diferente e talvez muito mais atraente do que a maioria dos treinadores, por ser um jogo mais bonito, Sim. etc. Mas essa questão a gente preferiu relevar. A gente trouxe para a mesa, por exemplo, o fato dele morar na Zona Leste. A gente trouxe para a mesa o fato dele muitas vezes usar mais jogadores da base do que outros treinadores. Pô, o Ryan, né, no Vasco, Sim. brilhou com ele, um super exemplo recente aí, o cara tá até na seleção brasileira agora. Fora outros aí, o John Kennedy fez o gol do título no Fluminense, etc. Mas, cara, no final a gente chegou a um ponto, cara, que a loucura do torcedor corintiano muito conectada com a excentricidade dele. E ele topou fazer. Tipo, a proposta de conteúdo digital que a gente colocou na mesa. E, cara, assim, fato que depois do vídeo, obviamente que boa parte da torcida critica, mas a hora que o cara assume como treinador, o cara fala, pô, eu critiquei, mas agora eu tenho que apoiar porque o cara é de fato treinador. Mas a gente acha que essa comunicação também ajudou na conexão imediata entre ele e a torcida. E até no vídeo que a gente grava com ele no Parque São Jorge, não foi nem no CT, porque ele mora perto, né? E ele foi lá, até aquele dia teve uma reunião com o presidente, com o diretor de futebol, depois ele desceu lá no nosso andar para gravar o vídeo. E aí, cara, ele topou fazer até um extra, assim, depois do vídeo, que ele fala... como que é? Loucura máxima. Então, cara, ele entrou, de fato, no sentimento do torcedor corintiano. Então, assim, cara, foi uma ação nossa, proposta. Mais um louco pro bando. Mais um louco pro bando. De loucos, loucura máxima. Loucura máxima. Então, cara, ele incorporou o personagem torcedor. E, cara, assim, sem dúvida, obviamente, além desse fato que o torcedor deixa de jogar hate para apoiar a partir do momento que o cara se torna treinador, porque vai comandar o time, a gente também acha que acertou, assim, foi uma ação, cara, que a gente precisava pensar em alguma coisa no dia, era imediata, porque, cara, se a gente errasse a mão na comunicação e fosse para um lado que o torcedor talvez não gostasse, não criasse conexão, a gente criaria mais rejeição do que não. Então, a gente acha que a gente acertou bastante.